Senhor, sabe, na sua presença. Bem, hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre algo muito interessante na Bíblia. A Bíblia fala muito sobre o número 7. Número 7. O que os irmãos podem já falar que ouviu do número 7? Eu já ouvi. É o número da perfeição. O que mais? O mundo foi criado em 7 dias. É tanta coisa, né? E nós vamos passar, esse estudo não vai ficar somente hoje. Vamos fazer hoje até acabar. Não sei quantos números 7 nós vamos estar encontrando aqui. Tá? Mas eu quero começar lendo as muralhas de Jericó, sim. Mateus 7,7. Estou com a porta e bato. E ela vai se abrir. Eu não sei citar exatamente o verso. Tem muitas referências sobre o número 7. Mas nós vamos começando a ler Gênesis 1:1. Quem conhece Gênesis 1:1? O que está escrito? Gênesis 1, verso 1. Esse é o... No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Então, ele começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a única palavra que eu sei ler em hebraico. Bereshit bara Elohim harashmaim haaretz. São 7 palavras. Interessante. Ele já começa dizendo em 7 palavras. Bereshit bara. No princípio, bara. Elohim. Bara. Interessante. Esse verbo bara só existe uma vez na Bíblia. Sabe por quê? É o criar de Deus. Ele criou. Sabe quando fala, no princípio criou Deus os céus e a terra? Nada existia, não tinha nada. Esse verbo bara é criar do nada, fazer daquilo que não existe os céus e a terra. Aí depois o verbo muda, ele fez. Com aquilo que ele tinha criado, ele vai colocando cada um no seu lugar, ele vai fazendo outras coisas. Mas esse Bereshit bara, no princípio criou, bara criou, Elohim, Deus, os céus e a terra. Então é interessante que ele já começa com 7 palavras. Então realmente tem um mistério nesse 7 e nós vamos estar descobrindo. E vamos ler agora Gênesis 2, do 1 até o 3. Gênesis 2, de 1 a 3. Diz assim, olha: assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Agora eu faço uma pergunta: Deus se cansa? Não. Por que ele descansou? Eu acho que ele não sempre diz tudo literalmente, mas assim, o jeito para nós entendermos que ele fez. A questão na verdade, essa palavra descansar, não é que ele está cansado, no sentido terminar.
E sabe que no Brasil, quando nós moramos um tempo lá em Areia Branca, tinha uma expressão que nós ouvimos lá que nós não entendemos no começo. Chegava alguém e falava assim: ah, você lembra de Toinha? Sim, sim. Ah, ela descansou. Nossa, que coitada. Porque para nós de São Paulo, o que quer dizer descansar? Hein? É morrer, né? Aí de repente chegou: ah, sabe a Navegantes? O que aconteceu? Descansou. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E nós ficamos preocupados, assim, eu e a Cátia, porque era tanta gente morrendo. Aí depois eles continuaram a falar: mas você viu? Era um menino, a coisa mais linda do mundo. Eu falei: como assim? Do que vocês estão falando? Ela morreu e teve um menino? Como assim? Ela descansou. Lá o verbo descansar é quando a mulher está grávida. Está grávida, a pessoa que está grávida e tem um filho, ela descansou. Nunca ouvi falar. Vá lá morar em Pernambuquinho por um período, a irmã vai descobrir o que é o nosso país. Por quê? Ela terminou a gravidez. Olha só, na verdade, esse descansar está nesse sentido aqui. 9 meses de gravidez e nasceu o bebê. Ela descansou. Não espanto que eu ia imaginar isso. Minha irmã no Rio é assim também. Descansar para nós, a pessoa descansou, quer dizer, estava doente e faleceu. Mas Deus, Ele termina toda a sua obra e Ele abençoa. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. É como ele terminou. Aí ele, como a Elisa disse, ele contemplou, sabe, no 7º dia ele, uau! Aí ele abençoa. E, gente, eu descobri uma coisa nessa conferência lá que eu fico até encabulado na hora de orar agora. Uma das pessoas que deu o estudo bíblico era um pastor, não, ele era pastor, mestre, PhD, sabe, essas pessoas, escritor de livros, ateu, que se converteu a Deus e depois se converteu ao cristianismo. Sabe, e eu tive que aproveitar e dar um testemunho que ele disse aqui. Ele disse que era muito complexo depois que ele se converteu a Deus. E ele tinha que, claro, você está na faixa de Gaza, lá vem para Israel, Palestina, você tem que passar por aquelas barreiras policial, né? E o Senhor falou assim para ele, falou assim: olha, quando você for atravessar aquela barreira policial, eu quero que você dê um abraço e fale o quanto eu amo aqueles policiais. Ele falou: mas Senhor, não posso. Como? Eles vão me matar. E ele ficou assim, eu sei que, aí ele foi lá e ele falou, ele já até sabia o ritual. Quando ele chegou lá, ele travou, aí ele estava com a Bíblia no bolso, ele pôs a mão por dentro assim, os guardas já pegaram, se prepararam para dar um tiro nele, ele ficou mudo, aí ele foi, calma, ele bem devagarzinho foi abrindo, era uma Bíblia, aí ele falou, não sabe como, ele abriu os braços e falou assim para o policial, eu te amo. Gente, naquela hora, desarmou aquele policial. Desarmou de tal forma que ele foi e eles se abraçaram. Sabe? Olha só, ele era ateu, convertido a Deus, convertido ao cristianismo. Aí ele foi estudar nos Estados Unidos, fez todos os cursos lá. Mas olha, gente, olha o amor. Quando nós falamos de Deus, Deus é amor. E quando o amor de Deus está no seu coração, gente, não importa o seu maior inimigo, pode estar armado para te matar, mas se rendeu ao amor
sabe? Então, e ele deu uma explicação sobre a palavra abençoar. Ele disse o seguinte, que um dos amigos dele disse assim: eu não entendo vocês cristãos, por que vocês oram pedindo para Deus abençoar o alimento? Aí ele explicou o que significa bênção, né? A palavra bênção, que é barar, ou barak, vem da raiz barak, que significa ajoelhar. Ou seja, Senhor, faz esse alimento ajoelhar. Para quem fala hebraico, não faz sentido isso daí. Ele falou, como que vocês oram para Deus abençoar o alimento? Porque o alimento está ali, mas nós recebemos a bênção de Deus. Nós recebemos a bênção de Deus. Então a palavra bênção significa, olha, ajoelhar, agradecer, felicitar, saudar. Ou seja, nós sabemos que no 7º dia Deus, ele abençoa aquele dia. Aquele dia é um dia de agradecimento, de exaltação. Por isso que no 7º dia, o que o judeu faz? Eles não fazem nada, não podem fazer nada. Eles só podem fazer uma coisa: adorar, exaltar o nome do Senhor. Porque o Senhor, ele abençoa, ele termina e ele abençoa o 7º dia. Eu cresci na igreja adventista, então eu fui doutrinado muito forte acerca do 7º dia. E eles levam muito a sério. O sábado é o 7º dia, então sábado, se tiver um emprego, não importa o quanto vai ganhar nesse emprego, se vai trabalhar no sábado, eles vão falar assim: não, eu não trabalho, porque está escrito. E na fé eles são abençoados. Mas o ponto é que Deus abençoou o 7º dia. E eu entendo assim, qual que é o seu 7º dia? Sabe, você tem que ter um dia. Assim como Deus, ele em 6 dias. Claro, 6 dias de Deus não é os nossos dias de 24 horas, tá? Um dia para Deus pode ser 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1000 anos, nós não sabemos. Mas teve um período, e no 7º ele abençoa. Então, é muito importante para nós também seguirmos o que Deus fez. Nós temos um dia para nós podermos exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Aqui fala: abençoa o Senhor o 7º dia. Eu quero que você possa sentir isso para a sua vida também. Sabe, você trabalhou a semana inteira. Tenha o seu dia para que você possa, sabe, receber essa bênção. Receber essa bênção do Senhor, porque Ele te abençoou. Sabe? Não, sexta, 6, 7, sábado. O 7º dia é o sábado. A questão foi que quando foi feito, depois Jesus ele ressuscita no domingo. Então a igreja primitiva, que é a igreja cristã ou a católica, colocou o dia sagrado nosso no domingo, que é o dia da ressurreição de Jesus. O sábado é o dia que Deus falou aqui para os judeus. E interessante, quando você está lá na Jordânia, eles são árabes, islâmicos, é sexta-feira o dia sagrado deles. Então sexta é o islâmico, sábado o judeu e domingo o cristão. Então são 3 dias lá que ou um grupo ou outro não está trabalhando, está servindo a Deus, sabe? Agora, o que nós entendemos, é claro, nós não vamos, não, se eu não guardar o sábado, perdi tudo o que eu fiz. Não, eu entendo exatamente isso. Trabalhe 6 dias, você tem que ter um dia você tem que ter. O seu corpo precisa desse um dia. O seu corpo. Interessante, Deus não faz isso por causa
vamos por assim, dele, mas é por causa do próprio ser humano, e não é somente o ser humano. Ele falava assim, olha, você não vai trabalhar, seu escravo não vai trabalhar, o seu animal também não vai trabalhar. Deus, olha só, Deus criou uma máquina humana, e essa máquina precisa de descanso. Então, o 7º dia, descanse, tenha seu momento, sabe? Tenha seu momento. Uma das coisas que nós levamos muito a sério, não por conta desse texto, mas para nós, na nossa vida familiar, sempre o sábado, para nós, é um dia da nossa família. Então, sempre no sábado, às vezes o máximo era meio período, mas na parte da tarde a gente saía com as crianças, nossos filhos crescendo, sempre a gente passeando no sábado. Agora, domingo, igreja, escola dominical de manhã, às vezes culto à tarde na rua e à noite na igreja. Então, sempre fazendo assim. Mas o importante é você levar a sério isso. Olha, Deus deixou um dia para eu descansar. E mais ainda, é um dia para eu vou me desligar de todas as coisas e vou ter tempo para adorar a Deus. Por quê? No seu dia a dia, como que você está lá no seu sushi, ou cada um no seu trabalho, você pode estar em espírito de oração, mas é diferente quando você, hoje, está desligado de tudo, e vou servir ao Senhor. Mas nós temos essa bênção do Senhor, sabe, felicidade, saudação, sabe, a bênção de Deus, ela nos acompanha. Então, ele começa assim, bem no começo, você trabalha 6 dias, 7º, descanse. E é interessante que isso era para que o povo tivesse saúde. Interessante que era somente os judeus que tinham essa lei que falava de trabalhar 6 dias e no 7º descansar. Os outros países, as outras nações não tinham isso daí. Trabalhavam até morrer. E o que Deus quer? Que você tenha saúde. Que você viva bem, que você se alimente bem, durma bem. Quanto melhor você cuidar do templo do Espírito Santo, mais ele vai poder te usar na obra. Então nós vemos assim que Deus, ele abençoa o 7º dia. Ele cria o mundo em 7 dias, abençoa. E hoje nós estamos aqui desfrutando da criação. E uma coisa interessante, esse número 7 de Deus, ele aparece mais de 700 vezes na Bíblia. Mais de 700 vezes na Bíblia, essa referência ao número 7. Nós vamos, claro, nós não vamos ver essas 700, mas nós vamos ver algumas coisas no decorrer desses cultos que nós vamos estar fazendo. Por exemplo, o irmão mencionou aqui, lembra das muralhas de Jericó? Tinha que dar 7 voltas. O último dia, dar 7 voltas num dia, primeiro uma volta por dia, mas no 7º dia dar 7 voltas. E ali Deus opera o quê? Um milagre. Nós vimos também, quem conhece a história de Naamã? Naamã, leproso, sabe? E vai 7 vezes lá, se lança no Rio Jordão, 7 vezes, e você vai ser curado. E mesmo na época de Jesus, teve uma multiplicação de pães. Quantos pães Jesus multiplicou? 7 pães ali também, ele multiplica. E então nós vemos, a Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Gente, nós vamos estudar os 7 Espíritos de Deus. Sabe, os 7 Espíritos de Deus, eles são o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de poder, de conhecimento e temor do Senhor. São 7 Espíritos de Deus. A Bíblia fala que os 7 Espíritos vieram sobre Jesus. E pode estar sobre você.
Muitas vezes nós precisamos dessa unção espiritual para nós caminharmos e tomarmos decisões de uma maneira sábia. E algo muito interessante que nós vamos passar também, não vejo a hora de a gente chegar nesse dia aqui. Quem pode falar os nomes de Jesus? 7 nomes de Deus. Elohim, El Shaddai, Jeová Jiré, você chega assim em Israel, você fala para o outro, Jeová Shalom, é o Deus de paz. Jeová Jiré, é o Deus provedor. Jeová Rafá, é o pastor dos pastores. Jeová Rafá é o Deus que cura. Jeová Rahá é o Senhor, é o pastor dos pastores. Jeová Tsidkenu é o Deus da justiça. Jeová Samá é o Deus presente. Jeová Nissi é o Deus que te dá vitória. São 7 nomes de Deus. Sabe, Deus, ele mesmo Deus, mas a manifestação dele de uma forma diferente. Quem não conhece essa frase? Deus proverá o cordeiro. Jeová Jiré. Sabe? Então é um mistério muito grande que nós vemos sobre esse número 7. E sem contar que quando você chega no Apocalipse, gente, nós vamos passar. São as 7 trombetas. Sabe? Tem os 7 castiçais de ouro. Sabe? É maravilhoso como Deus tem trabalhado com esse número, que significa mesmo, perfeição. Sabe? É perfeição. O número 7 de Deus, ele mostra que é o número da perfeição espiritual. É o número que é carimbado em cada obra de Deus. 7 representa o sinal de Deus, a adoração divina, completudes, obediência e descanso. 7 também é o mais comum na profecia bíblica, ocorrendo 42 vezes em Daniel e Apocalipse sozinhos. Nós vamos dar uma passadinha. Domingo agora nós vamos falar, nós vamos seguindo a cronologia bíblica. Então no próximo domingo nós vamos estudar com bastante detalhe justamente sobre as muralhas. Foram 7 voltas. E às vezes nós temos que, sabe, utilizar essas armas que o Senhor deixou, sabe, esses exemplos que Ele deixou de guerra, para que nós possamos sair vitoriosos. Sabe, o Senhor, como nós vemos aqui, no princípio criou Deus. Esse criar de Deus, Ele criou todas as coisas. Então Ele é dono de todas as coisas. Eu me lembro que quando eu estava para ir para os Estados Unidos, alguém falou assim para nós: vocês não vão conseguir visto para ir para lá. A mesma coisa aconteceu quando nós viemos aqui para a Suíça. Vocês não vão conseguir o permisso para ficar aqui. Mas eu lembro que um pastor disse, eu nunca me esqueço, o pastor Barreira, ele disse assim: olha, meu irmão, está escrito assim, o Senhor diz, minha é a terra, os homens, as coisas e tudo o que dela há. Se o Senhor quer você lá nos Estados Unidos, a terra é dele. Por isso que é importante nós entendermos essa grandeza de Deus. Sabe, a terra é dele. Ele criou todas as coisas. O que Deus criou no primeiro dia? O que Ele diz? Ruth, Gênesis 1:1. E depois, e disse Deus, haja luz. E houve luz. Eu quero que os irmãos compreendam, quando Deus fala assim, haja, é um verbo que está sendo
para existir, aparecer da onde não tinha, sabe? Haja luz. E houve. Só que João diz o seguinte: no princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Peraí, quem que era o verbo que estava no princípio com Deus, como nós lemos? Next, Ruth. Haja luz. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Haja. Então, em João, quando fala, no princípio ele estava com Deus. E fala, no princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. Olha o verbo ali. Onde está o verbo? Haja luz. E disse Deus, haja luz. Onde é o verbo? Haver. Ali está Jesus. Por isso que fala que Jesus, ele é a luz do mundo. Gente, eu tenho que ter essa convicção. Sabe, Jesus, ele é a luz do mundo. Como ele é a luz do mundo, eu não ando em trevas. Porque ilumina o meu caminho. Eu sei para onde eu vou. Sabe, eu sei para onde eu vou. Porque ele é a luz. Sabe? E luz é poder. Imagine só, a ciência fala que no começo houve uma grande explosão, Big Bang. Pode ser mesmo, bum, haja luz. Uma explosão aí catastrófica nesse universo. E houve luz. Mas o importante é que foi a palavra de Deus. Agora, onde Jesus vive? Ele está ao lado do Senhor, do Pai. Agora, ele deixou para nós o quê? A autoridade. Ele nos autoriza a usar o nome dele para fazer o quê? A obra que ele fez. Por isso que nós também podemos orar no nome de Jesus. E esse poder, olha, vai acontecer. Next, Ruth. No, chapter 1, verse 2. Now verse 3. Now 1, 3. Haja luz. Next, now 4. Quando nós olhamos a própria palavra Gênesis, o que para nós fica mais claro, mostra genética, criação, princípio. Olha só, e Deus viu que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então, no começo fala que Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava pela face do abismo. Então nós vamos imaginar, era tudo trevas, mas aí agora ele separa. Next, please. Ele chamou a luz dia e as trevas chamou a noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Agora, quantos bilhões de anos demorou? Milhões? Eu não sei. Agora, para quem vive a eternidade, que é Deus, o que é 1 milhão de anos? A ciência fala que foi milhões, se a ciência comprova, é verdade. Mas uma coisa eu sei, que foi Deus que criou. E ele separa. Next, please, Ruth. E disse Deus, haja expansão entre o meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Que separação entre águas e águas são essas? Next, vamos ver. E Deus fez expansão e separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre a expansão. Next, please. E chamou a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Então, a gente não sabe
mas sabia que lá no espaço foi encontrado gotículas, partículas de água. Na verdade, é como se fosse a água condensada no mundo inteiro, mas estava tudo separado. Então Deus faz o seguinte: água, fique para esse lado aqui, e esse lado aqui fique limpo, agora são os céus. E aqui ele faz uma separação. O próximo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo nos céus em um lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então nós vemos o quê? Que aqui Deus, ele cria a terra. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Verso 10. E chamou Deus a porção de seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Aí não é interessante, Deus cria, vamos por assim, a separação dos continentes, os mares. Então já existe o céu, aí ele está separando as águas aqui. Verso 11. E disse Deus: produza a terra erva verde que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E produziu a terra erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. Gente, foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Então, o que nós vemos? Deus, esse é o Deus que eu sirvo. Pare e pense. Ele tem todo o poder. Ele criou todas as coisas. Ele cria os céus, ele cria a terra, ele as ervas. E no verso 14 diz assim: e haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam para ele como sinais, para tempos determinados, e para dias e para anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Verso 16. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia, e luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus bom, e foi a tarde e a manhã do dia quarto. Só um detalhe: olha como o dia de Deus é diferente do nosso dia. Que dia que Deus criou os dias? Os dias. Está escrito, acabei de ler. No quarto dia. Porque ele coloca o sol, as estrelas, a lua, para ser para fazer sinais de tempos determinados e para dias e anos. Então aqui ele foi o sol, a lua, as estrelas, o sol para governar o dia, a noite. Então os irmãos entenderam que aquele dia, um dia divino, não é esses dias nossos aqui. Porque os dias nossos ele cria no quarto dia da criação. Deu para entender? Está claro? Tá? Não, vou ler aqui novamente. E disse Deus, verso 14: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Porque quando ele cria a luz, está tudo luz. As trevas ficou para o outro lado, agora ela é a luz. Mas o que ele faz? Ele cria dois luminares. Na verdade, o sol, lua, só que ele coloca todas as milhões de estrelas no universo. Gente, olha o poder de Deus. E aqui, no quarto dia, ele termina, ele cria o sistema da terra, sabe? Que 24 horas, claro, na época não tinha 24,
Não tinha os horários ainda, mas tinha o dia e tinha a noite. Ou seja, ele cria esse sistema solar. Não é maravilhoso isso? Deus é perfeito. Por isso que o número 7 é a perfeição. Ele criou, ele veio criando aqui. E só para nós já irmos terminando. E disse Deus, o verso 20: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E olha só, os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5º. Olha só. 5º dia Deus cria os répteis. Se você for em qualquer livro de ciência, vai mostrar que a vida vem da água. E fala do quê? Quem são esses répteis? Que a Bíblia está falando aqui. Não, a ave não é réptil. Quem pode dar um exemplo de um réptil? Répteis. Quando você pensa num réptil, o que você pensa? Dinossauro. Olha só. Ele está escrito aqui. Ele cria os répteis. Aí quando você vai na ciência, o que você vê aí? Houve aqui a época jurássica, triássica, dos dinossauros. Sabe? Então, Deus, ele cria todas as coisas, as aves. Então, no dia 5º, só que aí ele vem. Disse Deus: produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus fez as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E finalmente, olha só, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que tenho dado toda erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto, de árvore que dá semente, e servosão de mantimento. E assim, olha só, e todo animal da terra, toda ave dos céus, e todo réptil da terra que há alma vivente, toda erva verde se lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia 5. Amém? Olha quantas coisas Deus cria. Não. Façamos, era ele, Jesus e o Espírito Santo. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque nós, ele não está falando eu faço. Ele fala que é um modo subjuntivo, que nós façamos. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito de Deus se movia sobre a face. E disse Deus a palavra. E ali, no princípio, criou Deus. Nós temos o Criador, a palavra e o poder do Espírito Santo. Aí eles: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí, no 7º dia, Deus, ele contempla, ele terminou, ele abençoou. E ele fala aqui para o homem: homem, você dominar
subjugar a terra. Tudo aqui pertence a vocês. Vocês vão dominar. Amém? Vamos ficar em pé. Então, gente, nós temos esse Deus criador. Veja bem, 7 dias. Sim, nós vamos passar por isso também. Porque quando fala, tem outras situações que nós vimos, que eu deixei anotado aqui, como por um caminho vão perseguir, por 7 vão fugir. Quantas vezes devo perdoar, meu irmão? 7? Que 7? 70 vezes 7. Então, maravilhoso. Gente, nós vamos nos maravilhar com essas... Olha só, é maravilhoso, nós vamos nos maravilhar com as maravilhas do Senhor, desse número da perfeição. Porque tem muita coisa. E só hoje nós começamos na criação. Bereshit bara, lembra-se? No princípio criou Deus os céus e a terra. 7 palavras no hebraico. Ok? Aí nós vemos 7 dias. Deus cria todas as coisas. E Ele criou e falou para você, olha, domine, sabe? Domine. A terra é nossa. Ah, o inimigo vê robô. Que inimigo vê robô? Maior é o que está em nós. Sabe? Gente, é o Criador. É o nosso Pai. Como é o nome do seu Pai? Criador. Gente, o desse mundo. Meu Pai é Deus. Eu sou filho. Lembra lá em João, quando ele fala no princípio, criou Deus os céus e a terra, depois ele fala assim, e deu-lhes o poder para todo aquele que crê no seu nome, seja feito filho de Deus. Gente, nós somos filhos do Criador, daquele que fez todas essas coisas. Então, a hora que você for sair por essas portas, saia peito para fora, barriga para dentro. Eu sou filho do Criador do universo. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por algo tão maravilhoso que tu nos ensinaste, Senhor, que tu nos mostraste a grandeza do teu poder, a tua perfeição, Senhor. E tu criaste este mundo perfeito, todas as coisas se encaixam, Senhor, porque tu és Deus perfeito, tu és Deus vivo. Senhor, muito obrigado por esse momento. Venha com o teu poder seguir falando nos nossos corações, nos ensinando, nos enchendo da tua graça, do teu espírito, do teu poder. Vamos sair daqui sabendo de uma coisa, que o nosso Pai, que está nos céus, deixou seus filhos aqui nessa terra, para cuidar dessa terra e para proclamar salvação. E nós somos estes filhos, porque fomos lavados, comprados e purificados pelo sangue de Jesus. Muito obrigado por este momento. Dá um final de semana abençoado aos teus filhinhos, Senhor. E segue abençoando aqueles também que estão viajando, que onde estiverem, possa estar sendo cuidado por ti e possam, assim como foram, regressar em paz. Em nome de Jesus, também te agradeço aqueles que estarão trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Abençoe, Senhor, a provisão dos teus filhinhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Ali tem uns cestinhos, se tiver uma oferta, algo,